Tradutor: Tinky Winky. Revisor: Dark Silo. De sua investigação, os Baeco descobriram que a equipe de YO Lojinho tinha 2 portais hoje. A distância entre os portais era bem distante. Annie Sanmin e Ji Seol se separaram e foram procurar nos portais para confirmar a teoria de Annie Sanmin. A dupla ocasionalmente entraria em contato e esperaria que a equipe de YO Lojinho aparecesse. Ainda está um pouco frio. Annie Sanmin pegou um café enlatado de uma máquina de vendas nas proximidades. Fazia 1 hora desde que ele começou a esperar pela equipe de YO Lojinho. Porém, mais do que tédio, ele estava cheio de ansiedade. Seu coração estava acelerado de excitação. Se eu estiver correto, este seria o primeiro grande recruta fazia um tempo. Um especial, além do mais. Annie Sanmin tornou-se chefe da divisão ainda jovem, mais rápido do que qualquer outro. Tudo isso graças ao seu grande instinto. Sua contribuição foi crucial para ajudar a guilda Baeco crescer para o que é hoje. E agora seus instintos estavam dizendo a ele: San Jinwoo que é alguém que poderia elevar Baeco para alturas ainda maiores. Eles provavelmente vão me chamar de louco. Afinal, San Jinwoo era oficialmente apenas um caçador rank E, mas nem tudo era como parecia. Se fosse assim, ele não estaria onde estava. Enquanto ele examinava o portal com olhos de falcão, seu telefone tocou. Ring ring. Era Ji Seol. Oi, Ji Seol. Aspas. Chefe, a equipe de YO Lojinho acabou de chegar. Aspas. Entendi. Não entre em pânico e relate tudo o que vê, não deixe de fora um único detalhe. Aspas. Sim, chefe. E? O quê? Sei, chefe. A voz do outro lado ficou estranha. Esse idiota foi pego. Annie Sanmin ficou preocupado. O que é isso? Fale. Fale. Chefe, você estava certo. O batimento cardíaco de Annie Sanmin ficou mais rápido. Foram só o YO Lojinho e o San Jinwoo. Eles foram os únicos que entraram no portal. Claro! É tudo para testar San Jinwoo. Como esperado. Suas suposições estavam certas, na mosca. Seus instintos não tinham falhado com ele. Perfeito! Annie Sanmin apertou os punhos. Enquanto você estiver testando esse homem, San Jinwoo vai se tornar nosso. Porque a segunda divisão de administração da guilda Baeco tinha Annie Sanmin. Enquanto Annie Sanmin estava comemorando sua vitória, a voz de Ji Seol continuou. Então, o que devo fazer? Eu deveria ir até você. Não, não. Assista-os por um pouco mais de tempo. Aspas. Senhor. Não confirmamos sua teoria. Aspas. Estou curioso sobre o tempo de limpeza deles. Quantas horas você acha que vai demorar um calabouço rank C? Não demora cerca de 2 horas, até mesmo para um caçador rank A, para limpar uma masmorra de rank C. Você não acha que eles podem fazer isso? Claro que não. Eu só estava preocupado que você estaria sozinho enquanto esperava. A capacidade de mudar sua atitude em um flash. Foi por isso que Annie Sanmin não conseguiu ficar bravo com Ji Seol. Não se preocupe comigo. Basta observá-los de perto e cronômetros até eles saírem. Tem certeza? Eu estarei esperando com o telefone na mão. Entre em contato imediatamente se algo acontecer. Entendido, chefe. Annie Sanmin encerrou a ligação e percebeu que estava com fome. Ronque. Arg, estou muito focado em tudo isso. Ponto. Apóstrofo. Já passava da hora do almoço, mas Annie Sanmin não havia comido, tendo esperado por San Jinwoo. Ele não sabia quando a equipe de YO Lojinho chegaria, então ele não havia deixado o local tendo algum tempo livre agora. Annie Sanmin procurava um lugar para comer, então se estabeleceu em uma loja de conveniência. Não que eu esteja tentando economizar dinheiro. Embora ninguém tivesse dito nada, ele se sentiu estranho entrando em um restaurante sozinho. Então, ele decidiu pegar uma tigela de ramen na loja de conveniência. Ele derramou água quente e esperou 3 minutos. Então quando ele estava para começar a comer, seu telefone toca. Ring ring. Damn it. Quem diabos?
Estou tentando comer aqui. Olhando para o telefone, era um nome familiar. Meu braço direito. Yoon Ji-seol, seu filho de uma. Anne San-min respondeu com uma voz irritada. Você realmente sentiu muita falta da minha voz? Chefe, não é isso? Então, o que é isso? Se você me ligou sem motivo, você vai ficar comendo ramen por uma semana. Não é isso, chefe? Os dois acabaram de sair. Anne San-min, que estava prestes a dar sua primeira mordida, congelou como uma imagem parada de um vídeo. O quê? Como eu disse, Yoo-jin e San-jin-woo acabaram de sair. A equipe deles está toda se preparando para sair. Ele verifica seus ouvidos. Não havia nada de errado com eles. Ele rapidamente verificou a hora. Faz apenas 30 minutos. Eles estão desistindo do ataque? Aspas. Não. O portão está se fechando. Como diabos? Uma dungeon rank C, não importava o quão difícil fosse, em apenas 30 minutos. Verifique novamente. Tem certeza de que o portão está fechando? Sim, tenho certeza. Você quer que eu te envie um vídeo? Aspas. Ponto. Não, tudo bem. Anne San-min desligou e olhou fixamente para o horizonte. Eles limparam uma masmorra rank C, que um caçador de rank A levaria 2 horas para limpar em apenas 30 minutos. Acima de rank B minha bunda. Mesmo que ele tenha dado uma olhada objetiva nas informações até agora. Acima, de rank A. Esta era uma fortuna inimaginavelmente boa. Young-min, você tem outro lugar para ir depois disso? HMM? Não, por quê? Eu nunca vi você caçar tão rápido assim antes. Yoo-jin ficou surpreso. Ele sempre soube que Jin-woo era forte, mas hoje ele estava mais forte do que nunca. Bem, claro. Jin-woo engoliu uma risada. As bestas mágicas de hoje eram lobos. Assassino do lobos. Todas as estatísticas aumentam em 40% contra monstros do tipo fera. Fechar colchete. Um título dado a um caçador experiente em matar lobos. Fechar colchete. O buff de seu título trabalhou contra os lobisomens. Acima de todos os níveis que ele subiu, se o buff do título fosse aplicado, nenhuma fera mágica de nível C poderia ficar de pé contra ele. Kane. Graças a isso, Yoo-jin tinha que ir de cadáver a cadáver sem parar, coletando núcleos mágicos. Mesmo se ele tivesse mais 10 mãos, não teria sido suficiente. Jin-woo teve que gastar 5 poções de cura nele por causa disso. O jovem até teve sua fome saciada pela poção de cura, então ele nem parou para comer. Bem, é isso? Ponto. Apóstrofo. Jin-woo levantou a cabeça. Ele sentiu a presença de alguém o observando de algum lugar. Eu não sinto nenhum poder mágico, então provavelmente não é um caçador. Ele olhou em volta, mas não viu ninguém suspeito. Claro, se ele quisesse, ele poderia encontrar o homem sem esforço. Jin-woo decidiu que não valia a pena. Ponto. Aspas. Pode não ser nada. Como se lesse sua mente, a presença desapareceu. Young-min, o que foi isso? Ponto. Não foi nada. Vamos. Eles não tinham tempo a perder. Jin-woo deu uma última olhada ao redor da área e entrou no banco do passageiro. No segundo portão, ele não sentiu ninguém o observando, antes de entrar no portão e depois de deixá-lo. Será que eu estou muito cauteloso? Felizmente, não foi nada depois de tudo. Yoo-jin se aproximou e inclinou a cabeça. Desculpe, Young-min, é tudo por hoje. Os outros portões estão longe demais. Não há nada para se desculpar. Ainda ia demorar algum tempo antes do pôr do sol, mas, por causa dos esforços dos dois homens, todos os portões da área haviam sido fechados, de modo que teriam que encerrar o dia. Você trabalhou duro. Oh, aquele que trabalhou duro é o líder do raid. Eu te vejo amanhã. Obrigado, você trabalhou duro. Depois de se despedirem dos outros caçadores, Jin-woo e Yoo-jin entraram no carro. Eu vou te levar para casa, Young-min. Antes que ele percebesse, Yoo-jin havia se tornado um motorista fiel. A imagem dele segurando o volante era algo bastante apropriado.
Jinwoo olhou descaradamente para o jovem. É pensar que um jovem de uma família rica se tornaria um motorista apenas para se tornar um Guild Master. Jinwoo de repente percebeu que Jinwoo estava olhando para ele. Há algo no meu rosto, e um gmin. Ponto. Não é nada. Aspas. Jinwoo fingiu não ter olhado e pegou o telefone como uma distração. 4:46. Era muito cedo para ir para casa. Felizmente, havia algo que ele tinha que fazer. É por aqui, certo? Jinwoo. Sim, Young-ni. Aspas. Jinwoo habilmente virou o punho ao fazer uma curva enquanto respondia. Vamos para o Mirai Mall. Aspas. Mirai Mall. Jinwoo ficou surpreso. Sim. Bem, é logo aí em frente. Você sabe, você tem agido estranho o dia todo, Young-ni. Tem certeza de que tudo está bem. Ponto. Você sabe, você está ficando falador ultimamente. E com isso, o rosto de Jinwoo ficou fixo na estrada. Eu vou te levar lá com a velocidade da luz, Young-ni. Aperte o cinto. Mudando sua atitude num piscar de olhos, Jinwoo dirigiu o carro sem frear. Eles chegaram no Mirai Mall. Scratch. O carro parou no seu destino. Como um shopping no coração de Seul, o Mirai Mall era um grande espetáculo. Jinwoo saiu do carro, seguido por Jinwoo. O jovem fechou a porta e caminhou até o lado de Jinwoo. Young-ni, um dia, nossa guilda deverá ter um prédio assim para nossa sede. Jinwoo olhou para cima e para baixo do shopping e fez uma piada meio séria. Mas ninguém respondeu. Percebendo que algo estava errado, Jinwoo rapidamente se virou para onde Jinwoo estava. O quê? Jinwoo havia desaparecido. Young-ni. Não importa onde, Jinwoo tinha ido embora. Young-ni. Como o chefe foi derrotado, a masmorra irá voltar ao seu interior normal. Fechar colchete. Mais 2 níveis da dungeon instantânea do shopping. Os passos de Jinwoo a caminho de casa eram leves de alegria. Era a primeira chave que ele tinha visto em um drop de uma caixa aleatória, utilizável no Mirai Mall. Ele se perguntou quando iria e a limparia, e hoje, a oportunidade se apresentou. Young-ni. Lembrando que Jinwoo ligou depois que ele desapareceu, Jinwoo reprimiu uma risada. Ring. Jinwoo começou a atender seu telefone por hábito, mas parou quando percebeu que nunca tinha visto o número antes. Quem? Quando ele estava no ensino médio, ele estava ocupado cuidando de sua irmãzinha no lugar de sua mãe. Depois de se formar, ele começou a trabalhar como caçador. Por causa disso, Jinwoo não conhecia muitas pessoas. Não deveria haver ninguém que eu não conhecesse me ligando. Depois de um breve intervalo, Jinwoo atendeu. Alô? Olá, esse é o número de San Jinwoo SS. Uma voz masculina clara e bem falada. Jinwoo imediatamente desligou. Na minha experiência, 99% dessas chamadas são telemarketing ou agiotas. Ele estava para colocar o telefone de lado quando ele tocou novamente. Ring. Era o mesmo número. Não é telemarketing. Valorizando a quantidade sobre a qualidade, as chamadas de telemarketing geralmente não voltavam a ser feitas após uma tentativa. Eles sabiam que seria uma perda de tempo. Então essa pessoa pode realmente ter uma razão. Desta vez, ele respondeu à chamada. Sim, aqui é San Jinwoo. Aspas. Ah, eu tinha o número certo. Eu pensei que estava errado quando você tinha desligado há pouco. Jinwoo considerou por cerca de 2 segundos se devia explicar que ele pensou que a voz clara e bem falada pertencia a um operador de telemarketing. Parece que pedir desculpas por isso pode parecer mais rude. Logo, o empregador de negócios, ou melhor, o homem que parecia um empregador de negócios, falou. Eu peço desculpas. Eu não me apresentei. Eu sou Annie-san da Guilda Baeko. Jinwoo parou de andar. A Guilda Baeko está me ligando. Não importa como ele pensasse sobre isso, a Guilda Baeko não teria razão nenhuma para chamá-lo.
A única relação possível que ele teve com eles foi o fato de serem a guilda que ajudou a associação durante o incidente da Dungeon Dupla. Mas eu não acho que eles estão me chamando para falar sobre esse dia depois de todo esse tempo. A curiosidade era um sentimento que provocava impaciência. Antes que Anne-san me pudesse continuar, Jin-woo perguntou: por que a guilda Baeko está me ligando? É um pouco difícil de explicar pelo telefone. Poderíamos ir te ver e explicar? Em vez de dizer a ele para vir até a guilda, eles estavam se oferecendo para ir até ele. Jin-woo não tinha motivos para recusar. Ele teria algum tempo livre de qualquer maneira no dia depois de amanhã. Jin-woo disse que ele tinha algum evento em casa. Jin-woo havia dito que havia um grande evento que exigia a presença de toda a família e se desculpou por não poder fazer uma raid na quinta-feira. Um grande evento. Imaginando a reunião de família de um chaebol, Jin-woo imaginou uma festa realizada em algum dos melhores hotéis, como nos dramas. De qualquer forma, ele estaria livre naquele dia. Eu vou ter algum tempo livre na quinta-feira. É que? Você está livre agora? Agora mesmo. Jin-woo verificou a hora. Eram 8 horas. São quase 8. Aspas. Estamos esperando por perto. Nós só precisamos de um momento do seu tempo. Perto. É um café francês. Anne-san me disse a ele a localização. Era um lugar familiar. Afinal, era o lugar que ele tinha com Jin-woo. Os olhos de Jin-woo ficaram afiados. Ele sabe onde eu moro. Mesmo o site da associação não revelava o endereço de casa de um caçador, apenas seus nomes e classificação. Um caçador individual pode optar por adicionar informações adicionais em seu perfil, mas Jin-woo não era uma dessas pessoas. Então, se eles não sabiam onde morava, devem ter feito uma investigação completa sobre ele. Agora que penso nisso, ele se lembrou de algo do início do dia. Eu senti alguém me observando de longe hoje. O que vocês fizeram? A voz de Jin-woo estava cheia de hostilidade. Ouvindo isso, a pessoa do outro lado explicou, desculpando-se. Pedimos desculpas por se intrometer em sua vida assim. Havia apenas algo que queríamos confirmar. Se quiséssemos causar algum problema, não teríamos contatado você assim. Você vai entender quando nos ouvir. Jin-woo hesitou, depois respondeu. Ponto. Eu estarei aí. Hunters, Green Reapers, Knights, Mimung-sung e nós, Baeko. Tenho certeza que você já ouviu cada um deles pelo menos uma vez. Hunters igual a caçadores, literal inglês de caçadores, incluindo a forma plural. Igual a mais tu igual a mais s igual a. Green Reapers igual a ceifadores. Esta palavra pode ser interpretada de poucas maneiras. For Gods, Death God, Envoy. Eu escolhi Death God. Knights igual a cavaleiros, Lich. Knighted ou Night Corps. Mimung-sung igual a, aparentemente é só um nome próprio. Baeko igual a, poderia ser traduzido como White Tiger, que realmente se encaixa bem. Eu escolhi deixar para o Guild Master. Anne-san me listou as 5 principais guildas da Coreia do Sul. O número 1 entre eles era a Hunters. No entanto, nem sempre foi esse o caso. Originalmente, a guilda número 1 da Coreia era a Green Reaper, mas alguns membros da Green Reaper saíram da guilda e montaram a sua própria, Baeko, resultando na Hunters ficando no primeiro lugar. Era como discípulo superando o mestre. Baeko já havia superado o Green Reaper como uma guilda. Agora, eles estavam mirando para o primeiro lugar. Anne-san Min estava certo. O homem sentado à sua frente, San Jin-woo, seria aquele que impulsionaria Baeko para o tão almejado lugar número 1. Ele entregou a Jin-woo seu cartão de visitas. Guilda Baeko, segunda divisão de administração, chefe, Anne-san Min. Caçador de uma das 5 maiores guildas, Baeko. Meu nome é Anne-san Min, chefe da segunda divisão de administração. Outros caçadores teriam curvado suas cabeças em um ângulo de 90 graus antes mesmo de receber o cartão de visita. A menos que você estivesse no rank S ou permanecesse no auge do rank A, o sindicato Baeko era um alvo de grande desejo para a maioria dos caçadores.
Na verdade, Anne San-min esperava uma reação de Jin-woo, mas ficou desapontado. Como se ele não estivesse impressionado, Jin-woo perguntou calmamente. Por que alguém que está trabalhando para a Guilda Baeco anda fazendo uma investigação a fundo sobre mim? Anne San-min se encolheu. Pensar que ele iria levantar a cabeça depois de ouvir o nosso nome. Jin-woo não seria uma tarefa fácil. No entanto, isso o fez querer o caçador ainda mais. Um recruta com espírito de luta não era ruim. Sim, você precisa de pelo menos tanto espírito para ser usado em qualquer lugar. Anne San-min renovou sua determinação mais uma vez. Eu vou direto ao assunto. Nosso clã quer trazer San Jin-woo para o nosso rebanho. O que quer que construtora Yojin tenha lhe oferecido, nós o dobraremos. O chefe da divisão sorriu. Ele acreditava que a construtora Yojin estava em processo de testar San Jin-woo. Que coisa tola de se fazer. O tempo de limpeza do calabouço Rank C de Jin-woo. O fato de que ele era um caçador redespertado. E a atitude calma que ele estava mostrando agora. Levando tudo isso em consideração, não havia necessidade de testar o caçador. Eles estão testando como se não entendessem seu verdadeiro valor. Não há como não conseguirmos bater o preço deles. Por causa disso, Anne San-min estava confiante de que Baeco poderia mais que dobrar a oferta da construtora Yojin. De repente, os olhos de Jin-woo se encheram de frieza. Como você sabia? H. Surpreso com uma resposta inesperada, Anne San-min gaguejou suas palavras, impróprias para um chefe de uma grande guilda. Como você soube me procurar? Se as palavras tivessem peso físico, Anne San-min seria esmagado pelas de Jin-woo. O que é essa pressão? Parecia que ele estava sentado em frente a um inimigo. Agora que pensou, ele colocou Jin-woo contra a parede e pediu para encontrá-lo do nada. Olhando para isso da perspectiva de Jin-woo, seria razoável que suas ações fossem hostis. Anne San-min começou a explicar em pânico. Por favor, não entenda mal. Nós não propositadamente o escolhemos para uma investigação. É só que alguém cuidou de todos os portais de Rank C no território da nossa guilda, e quando analisamos, seu nome apareceu. Jin-woo desviou o olhar para o horizonte. Então foi isso que houve. Ao contrário do que ele pensava, parecia que o homem sentado à sua frente não iniciou uma investigação depois de perceber a verdade sobre ele. Jin-woo foi apenas naturalmente notado depois de concluir uma rápida sucessão de raids. Eu não sinto nenhuma má intenção dele. Jin-woo relaxou sua expressão ligeiramente. O nervosismo entre os dois homens diminuiu também. Ufa! Anne San-min suspirou em sua cabeça, mas ele conseguiu que seu relacionamento voltasse ao neutro. Agora começaria o verdadeiro julgamento para ganhar a fé de Jin-woo. Não há melhor maneira de ganhar a confiança de alguém do que compartilhar informações. Anne San-min era um especialista em recrutamento. Ele apagou sua expressão de pânico e voltou a sorrir. Esta pode ser uma informação extremamente secreta, mas estamos bem cientes dos planos do presidente Yoo Myung-han de criar uma nova guilda. Jin-woo não confirmou nem negou. Anne San-min continuou. E quando dissemos que Yoo, o filho do homem, e o caçador San Jin-woo haviam feito contato, fomos capazes de juntar uma conclusão. O caçador San Jin-woo é um caçador redespertado, e a construtora Yojin quer você para sua guilda. Como esperado, Anne San-min achava que ele era um caçador redespertado. Bem, vou deixá-lo acreditar nisso. Jin-woo não tinha motivos para contradizê-lo. Anne San-min rapidamente adicionou. Nós assinamos um contrato oficial com Yojin. É por isso que nós contatamos você do nada assim. Pedimos desculpas novamente por nossa grosseria. Está tudo bem. Seria diferente se eles tivessem se aproximado dele com más intenções, mas agora que estavam se desculpando assim, não havia necessidade de Jin-woo ficar com raiva. Mais importante, como lidar com isso agora? Este era o dilema de Jin-woo. Percebendo sua hesitação, Anne San-min falou novamente. Você assinou um contrato com a construtora Yoji. Talvez o homem tenha pensado que ele tinha visto sua hesitação,
Jin Woo sacudiu a cabeça. Annie Sanmin, que parecia um pouco derrotado, ficou feliz. Perfeito! Ele é um agente livre. Este era a chance de conseguir um caçador que era capaz de limpar uma dungeon Rank C em apenas 30 minutos. Embora um Rank D o tivesse seguido na dungeon, para um homem que estava acima do Rank B, o Rank D não passaria de um garoto de bagagem. Imagine se San Jin Woo fizesse o reteste como um Rank A pela guilda Baiko. Annie Sanmin continuou reprimindo seu sorriso e lutou para manter a calma. Enquanto isso, Jin Woo coçava o queixo. Este homem, ele está contando as galinhas antes de chocarem. Ponto. Bem, Baeko não seria tão ruim assim. Era uma das 5 principais guildas e a que estava em primeiro lugar. Mas agora, Jin Woo não tinha vontade de entrar em uma guilda. Meu valor só sobe enquanto subo de nível. Além disso, embora possa estar longe do caminho. Dungeon de Rank C agora, e se eu puder solar uma de Rank B, talvez até uma dungeon de Rank IA. A renda das masmorras de alto escalão superava a imaginação. Conquistar essas dungeons é o que permitiu às grandes guildas crescerem tão poderosas quanto grandes corporações. Quando você considerados os núcleos mágicos de alta qualidade, cadáveres de animais mágicos, minerais, pedras rúnicas e artefatos, uma quantia astronômica de dinheiro estava envolvida nos negócios relacionados aos caçadores. E se ele pudesse manter o monopólio de toda a renda da dungeon, haveria algum motivo para ele ingressar em uma guilda? Enquanto eu continuar upando, não é um cenário impossível. No entanto, era muito cedo para entrar em uma guilda. Os cantos da boca de Jin Woo subirão. Confundindo seu sorriso com boas notícias, Annie Sanmin sorriu. Você tomou sua decisão. Você disse o dobro do preço, certo? Sim? Claro. E se sentirmos que o preço estiver abaixo das habilidades do caçador Nin, podemos até aumentá-lo mais. Então quanto é o valor do prédio que Baeko está usando como sua sede? Annie Sanmin congelou por um segundo. Ele está questionando o poder financeiro de nossa guilda? Bem, não há necessidade de entrar em pânico. Esta é uma oportunidade para mostrar à guilda. Não há necessidade de esconder ou segurar a língua. Annie Sanmin estava bastante feliz pela oportunidade. O valor estimado é de cerca de 50 bilhões. Nós não estamos usando o prédio inteiro, mas a escritura está sob o nosso nome. Annie Sanmin falou com orgulho. No passado, eles tinham seu escritório no prédio, mas quando chegaram ao país, compraram-no imediatamente. Demorou um ano para conseguir esse feito. As guildas ganharam. Annie Sanmin estava pronto para entrar em detalhes sobre as finanças e a renda de Baeko, mas Jin Woo falou. Aquele prédio, você poderia me dar ele? O quê? Os olhos de Annie Sanmin estavam bem abertos. Ele duvidou de sua audição e perguntou. Oh, o que você quer dizer com isso? Jin Woo explicou feliz. E hoje me prometeu um prédio no valor de 30 bilhões de dólares. Embora não seja o dobro, ficaria feliz em aceitar um preço de 50 bilhões do prédio da Baeko. TR 30 bilhões. A carreira de caçador de San Jin Woo tinha 4 anos de idade, mas isso era como caçador Rank E. Ele não fez nada notável até recentemente, o que significa que seu despertar deve ter sido tão recente quanto. Então, que tipo de poder isso mostra que Yoo Myung-han, um homem conhecido por seu tino comercial, lhe ofereceria 30 bilhões de won. E antes mesmo de ele ser retestado. Ele está blefando desde que não o temos como confirmar? Annie Sanmin olhou para Jin Woo com um olhar suspeito. Como se lesse sua mente, Jin Woo pegou o seu telefone e fez uma ligação. Ring. Clique. Sim, Young-ni. Aspas. Era hora do jantar e o café estava quase vazio. Jin Woo propositalmente colocou o volume no viva voz. Jin, deixa eu te perguntar uma coisa. Claro, qualquer coisa, Young-ni. Jin. Aquele Yoo Jin. Annie Sanmin engoliu em seco. Ele está planejando me denunciar para Yoo Jin. Mas seu palpite estava errado. Em vez disso, Jin Woo trouxe um tópico diferente. O prédio que você me prometeu, quanto valia mesmo? As estimativas atuais apontam para 30 bilhões,
Mas assim que estabelecermos nossa guilda, o valor certamente aumentará muito. Ah, Jung-ni. Certo. Você precisa de uma cópia do nosso contrato. Devo enviar por fax para você. Espere. Jin-Woo cobriu a parte de baixo do telefone para que ele não pudesse ser ouvido. Se você não acredita em mim, gostaria de falar diretamente com ele. Anne San-min sacudiu a cabeça enquanto suava. Não, está tudo bem. Eu estou desligando. Sim, Jung-ni. Depois que Jin-Woo terminou a ligação, ele disse que a expressão de Anne San-min havia mudado completamente da de antes. Os olhos do homem estavam tremendo levemente. Mesmo antes de fazerem uma guilda, a construtora Yojin lhe prometeu 30 bilhões como taxa de contrato. E a maneira respeitosa como o filho do presidente estava se dirigindo a ele. A cabeça de Anne San-min estava girando. Então, essa quantia está um pouco além da minha autoridade para decidir. Se você acabou de nos dar um tempo para conversar. Jin-Woo cortou. Então nossa conversa termina aqui. Anne San-min ficou sem palavras. Ele fracamente assentiu e percebeu no que ele havia falhado. Em última análise, é por causa da falta de informação. Ele estava com raiva por ter corrido tudo isso. E o que cegou pela perspectiva de um grande golpe de sorte se moveu muito descuidadamente. Se ele tivesse investigado a oferta da Yojin mais profundamente e trabalhasse com um plano para prosseguir. Eu tenho que relatar isso para o Guildmaster. Apóstrofo. Se Jin-Woo fosse um caçador de 30 bilhões de dólares para o presidente Yoo Myung-han, ele poderia valer 50, talvez 100 bilhões. Não era tarde demais. Assim que obtiver o apoio da associação, vou investigá-lo mais detalhadamente e abordá-lo com mais agressividade da próxima vez. Jin-Woo interrompeu seus pensamentos. Eu queria perguntar uma coisa. Anne San-min levantou a cabeça. O sorriso desapareceu do rosto de Jin-Woo. Hoje estava um clima quente de primavera, mas de repente, o ambiente ficou frio. Culpe. Quantas pessoas sabem de mim? Até agora, sou somente eu. Caçador Nin, e eu não tive tempo para relatar isso aos superiores. Na verdade, havia um outro. Seu subordinado e braço direito, Yoon Ji-seol. Mas Anne San-min escondeu a existência do homem no caso de Jin-Woo ficar com raiva. No entanto, Jin-Woo falou novamente com um tom mais ameaçador. Por que não nos respeitamos e evitamos contar mentiras? Anne San-min entrou em pânico. O quê? Ele veio aqui com alguma informação sobre nós? Se fosse esse o caso, desculpar-se agora pioraria seu relacionamento. Acho que vou ter que me limpar. A relação entre um caçador e uma guilda, mesmo que eles não pudessem recrutar Jin-Woo agora, seria uma boa ideia manter um relacionamento amigável para o futuro. No mínimo, eles teriam que evitar qualquer atrito com um caçador. Esta é a regra férrea da segunda divisão de administração. Anne San-min falou. Na verdade, um dos meus subordinados também está consciente. Mas eu juro que é o único outro. Jin-Woo assentiu. Como eu pensei. Foi como ele tinha adivinhado. Tudo isso seria demais para um homem. A investigação, a vigilância e o contato. A prova condenatória foi o contato. Ele foi chamado assim que chegou em casa. Alguém deve ter me observado e dado o sinal. Jin-Woo, eles estavam ansiosos para conhecê-lo. Mas, pelo menos, confirmei que não é toda a guilda Baeco que está se movendo atrás de mim. Ele foi capaz de discernir isso da reação de Anne San-min aos 50 bilhões anteriores. O homem entrou em pânico quando Jin-Woo levantou uma quantia com a qual ele não tinha autoridade para concordar. Se os superiores da corporação estivessem envolvidos, você pelo menos faria um esforço para contatá-los ali mesmo. E assim, Jin-Woo suspeitava que havia apenas uma pequena equipe envolvida e, como ele pensava, eram apenas 2 pessoas. Isso é bom. Ele não queria complicar sua situação. Se fosse apenas 2, era uma quantia que ele poderia lhe dar se ele não fizesse nada, com certeza, isso se tornaria uma dor de cabeça no caminho. Então Jin-Woo decidiu deixá-los com um pequeno aviso. Se eu for ser honesto também, eu rejeitei a oferta de Yojin.
Na explosiva confissão de Jin Woo, Anne San-min sentou-se em linha reta. O quê? De repente, Jin Woo desapareceu diante de seus olhos. O quê? Anne San-min ficou em choque. Ele apenas olhou em volta, mas não viu a figura do caçador. O que foi isso? Ele se moveu mais rápido do que meus olhos poderiam seguir. Enquanto entrava em pânico, Anne San-min percebeu que ele era um homem jovem. Gaspe. Um calafrio percorreu suas costas. Não se vire. Uma voz veio do seu lado. Jin Woo, que desapareceu sem deixar vestígios, estava bem ao lado dele. Stealth. As sobrancelhas de Anne San-min estavam pingando de suor frio. Ele não está com raiva de mim, não é? De muitas maneiras, os caçadores eram existências monstruosas. E aquele que trabalhava perto deles sabia disso melhor do que ninguém. É por isso que ele sempre coloca a atitude mais respeitosa em relação a eles. Ele está bravo com a vigilância e o rejeito. Eu deveria ter um guarda-costas da guilda? Não, espere, eu não sei o ranking do homem. Como eu poderia pedir um guarda-costas? Sua cabeça girou com muitos pensamentos e seu coração batia como se fosse algo para explodir. Toda vez que ele engolia, ficava surpreso com o som que soava em sua cabeça. Jin falou com uma voz calma. Por que você não se senta, devagar? Eu não quero te assustar. Anne San-min assentiu. Senhor, esta situação já é muito assustadora. Ele obedeceu e sentou-se lentamente em seu assento. Jin Woo reapareceu e sentou-se ao lado dele. Eu vejo. Anne San-min entendeu o que Jin Woo quis dizer. Mais cedo, quando Jin Woo falou sobre uma questão, o ar ficou frio em resposta. Nessa situação tensa, se Jin Woo reaparecesse na frente dele e encontrasse seus olhos diretamente, ele provavelmente teria tido um ataque cardíaco. É este o seu jeito de me dar espaço para respirar? Ainda assim, a situação era definitivamente assustadora. Independentemente disso, Jin Woo falou. A razão pela qual eu recusei a oferta de Yujin foi porque não planejo entrar em uma guilda por enquanto. Os dois homens não se enfrentaram e, em vez disso, continuaram conversando enquanto olhavam para frente. É assim? Aspas. Jin Woo fez uma pausa e continuou. Eu não quero aumentar o número de pessoas que sabem sobre mim. O que ele queria era simples. Ele não queria ir para uma guilda e não queria que sua informação vazasse. Anne San-min entendeu o que Jin Woo fez. No entanto, há uma coisa curiosa. Então, por que você está atacando com YO Jin USS? Eu estou ajudando YO Jin por motivos pessoais. Ele era o único que sabia sobre o meu redespertar e eu penso nele como um amigo de confiança. E é isso? Jin Woo falou suas próximas palavras com peso. Se eu ouvir falar de mim de outra pessoa, não há problema em assumir que isso é por causa do chefe Anne San-min e seu subordinado. Jin Woo removeu sua mão do ombro de Anne San-min um tempo atrás, mas o homem continuou a se sentir pressionado por sua voz. Isso não é um blefe. O que foi esse sentimento? Apesar de ser apoiado por uma das principais guildas da Coreia, Anne San-min estava certo de que Jin Woo era alguém que faria o que diz. Eu nunca estive errado sobre essa pessoa. Jin Woo saiu ileso de vários incidentes. Eles dizem que o que acontece em uma masmorra permanece na masmorra. Ninguém sabia exatamente o que isso fazia nas masmorras daqueles incidentes. Além disso, esse homem pode usar stealth. O stealth era uma habilidade problemática. Uma pessoa com essa habilidade poderia cometer crimes livremente sem deixar vestígios. Ele ignoraria todos os equipamentos de vigilância e monitoramento. Um pingo de suor se arrastou para o lado do rosto de Anne San-min. Pensar que ele tinha tal habilidade, possuindo grandes habilidades e uma habilidade rara, fazia todo o sentido que Yojin lhe oferecesse 30 bilhões. Eles não são uma empresa para pagar demais por algo. Badum. Mesmo com medo, Anne San-min não pôde deixar de se sentir animado. Ele abriu a boca com esforço. Eu juro meu silêncio sobre este assunto. E eu terei certeza de que Ji Seol, não, meu subordinado, também. Para ser honesto, Anne San-min era o que queria trazer a ideia do silêncio.
Jinwoo era um tesouro escondido. Anne Sanmin não queria convidar uma concorrência desnecessária, espalhando a notícia sobre sua existência. Se eu for realmente honesto, é porque eu não quero fazer dele um inimigo. Eu colocarei minha fé em você, chefe. Com isso, a presença do homem ao lado de Anne Sanmin desapareceu completamente. Anne Sanmin olhou em volta, mas o café estava deserto, como se fosse transportado para um mundo diferente. Ah! O homem não podia falar, apenas soltou um suspiro profundo. E um Ji-Seol correu para o café. O subordinado estava assistindo à reunião dos dois, mas quando Jinwoo desapareceu no ar, ele decidiu se apressar para o lado de seu superior. Chefe! A expressão de Anne Sanmin não era boa. E um Ji-Seol perguntou com preocupação. O que aconteceu? Não foi bem com San Jinwoo? Anne Sanmin pegou um cigarro com a mão tremendo e o colocou na boca. Ji-Seol, podemos ter encontrado algo maior do que pensávamos. Eles tinham que obter esse tesouro. A cabeça de Anne Sanmin estava cheia de pensamentos sobre como obter San Jinwoo. Felizmente, havia uma chance. De repente, Yoon Ji-Seol gentilmente agarrou o pulso de Anne Sanmin. Chefe. Anne Sanmin tinha acabado de acender o cigarro e levantou a cabeça. Yoon Ji-Seol olhou em volta e cuidadosamente sussurrou. Não é permitido fumar aqui. Anne Sanmin amassou o cigarro na mão. Seu filho da... A primeira coisa que Jinwoo fez depois de chegar em casa foi abrir sua tela de status. Ring. Nome: San Jinwoo. Nível: 39. Título: Wolf Slayer. HP: 7229 MP. 683 Fadiga. 0 Estantes Força. 97 Constituição. 59 Agilidade. 97 Inteligência. 51 Sentidos. 81 pontos de dados disponíveis. 0 Redução de dano físico. 20% habilidades passivas, habilidades ativas. Desconhecido LV. Max Sprint LV. 2. Espírito inflexível LV1. Sede de sangue LV. 1. Proficiência avançada em adagas nível 1. Stealth LV. 1. Equipamento colar do guardião. Suponho que tudo isso esteja destinado a chamar a atenção de alguém. De 27 para 39, ele aumentou 12 níveis. Além da vez em que ele entrou na sua primeira dungeon instantânea no nível 1 e deixou ela no nível 17, ele não tinha ganho níveis tão rápido. Ainda mais, ele era muito mais fraco na época e esperava-se que subisse de nível mais rápido. Agora este não era o caso para ele. Como tal, tudo isso poderia ser atribuído ao número de ataques que ele completou com Jinwoo. Já se passaram 4 dias desde que começamos a atacar juntos. Nós passamos por 9 masmorras nesses 4 dias. E essas 9 masmorras eram de rank C, a maior dificuldade possível para se limpar sozinho. Era realmente uma velocidade louca. No entanto, para os outros caçadores que precisavam de portais rank C, era como se o desastre tivesse caído sobre eles. Até mesmo Jinwoo, que assistiu os crescentes tempos de limpeza de Jinwoo, estava impressionado. Claro, tudo isso fazia sentido para Jinwoo. Afinal, a cada nível aumentado, limpar uma dungeon de mesma dificuldade se tornava um pouco mais fácil. Foram 12 níveis em 9 dungeons, o que era mais que um nível por dungeon. E haviam ainda 10 invasões restantes. Se ele completasse as 19 raids que prometeu a Jinwoo, ele provavelmente poderia subir outros 4-5 níveis. Ele se lembrou de derrotar um caçador rank B quando seu nível estava na casa dos 20. Ele não tinha mais certeza de quão poderoso se tornara. Meu coração está batendo. Jinwoo colocou a mão sobre o coração. Ele sentiu ele batendo vigorosamente. Badum badum badum. Era uma sensação excitante experimentar o crescimento de sua força dia após dia. No passado, esta situação não passava nem em seus melhores sonhos. Pensar que ele realmente gostaria de entrar e invadir uma dungeon. É porque posso confirmar minha força a cada vez. Quando ele subia de nível, seus atributos aumentavam.
Caçar as feras mágicas deu-lhe a garantia de que sua força aumentara. Caçando, ele realmente sentiu que havia se tornado um caçador. A ideia de caça não era mais estranha para ele. Agora, ele tinha um novo objetivo. O castelo demoníaco. Ele estava no nível 21 quando entrou pela primeira vez. Desde então, ele ganhou quase 20 níveis. Jinwoo se perguntou se isso seria o suficiente, mas então lembrou-se dos Cerberus e ficou inseguro. Se eu entrar pelos portões do castelo e me encontrar com algo que eu não puder correr. Ele estremeceu. Seria bom se ele pudesse escapar usando a habilidade Stealth. Você pode ter sucesso 10 vezes seguidas, mas um único erro pode custar sua vida. Essa era a vida do caçador. Então ele precisava de uma garantia completa. A garantia de que ele poderia lutar contra algo como os Cerberus e vencer. O nome de Cerberus estava em vermelho. A dificuldade do monstro é classificada pela cor do seu nome. Do lado de fora do castelo demoníaco, Jinwoo tinha outro monstro com um nome vermelho. As outras masmorras instantâneas que ele tinha entrado até agora tinham monstros de baixo nível, incluindo o Mirai Mall hoje. Mas algo estava errado. O que é isso? Quando ele pensou na ideia de que ele tinha visto apenas um monstro com um nome vermelho no castelo demoníaco, algo deu errado. Como se ele estivesse esquecendo algo. Eu vi um monstro de nome vermelho do lado de fora do castelo demoníaco. Isso era impossível. Mesmo no nível 21, ele quase morreu enquanto lutava contra os Cerberus. Se ele tivesse um monstro de nome vermelho antes disso, ele teria morrido. Jinwoo engasgou em descrença. Sim, de fato houve um tempo. Um tempo em que ele correra de um monstro com o nome vermelho até que ele estava prestes a morrer. A quest de penalidade. As centopeias que ele encontrou naquele deserto tinham nomes vermelhos. Centopeia de areia gigante com presas envenenadas. Por causa do tempo que passou, adicionado ao fato de que ele não tinha ideia do que estava acontecendo na época, a memória desses monstros havia desaparecido da cabeça de Jinwoo. Se eu conseguir derrubar essas centopeias facilmente, então ele ganharia a garantia de que ele poderia invadir o castelo demoníaco. Como havia mais de uma centopeia, ele podia até se testar contra vários inimigos. O problema era como ele voltaria lá. Pular a busca diária seria o único jeito. Não havia muita perda envolvida. Ele ainda ganharia a mesma quantia de pontos de estatísticas. Vamos tentar a zona de penalidade amanhã. Pensar que ele iria pular a sua quest diária. Jinwoo pensou no tempo que ele correu por sua vida e riu. Eu me pergunto se eles vão dar experiência e itens. Jinwoo não pôde deixar de sorrir. Naquela hora, Jinwoo sentiu a presença de alguém saindo do elevador no final do corredor do lado de fora. Eram os passos leves de uma garota. Sua caminhada lhe era familiar. É Jinha. Eram 11 horas da noite, hora da irmã voltar para casa. Jinwoo se levantou e abriu a porta antes que ela pudesse tirar as chaves do bolso. Oh! Jinha elogiou jocosamente seu irmão. A primeira vez que ele fez isso, ela quase pulou fora de sua pele, mas ela tinha se acostumado a este método de saudação. Eles dizem que os seres humanos podem se acostumar com qualquer coisa. Estou em casa. Bem-vinda. Jinha cumprimentou alegremente seu irmão e caminhou até o quarto dela. Ela estava prestes a fechar a porta e depois parou. Opa! Ela saiu do seu quarto. Você tem algum tempo livre esta semana? Esta semana. Por quê? A professora pediu que eu lhe convidasse para uma reunião de pais responsáveis. No entanto, não pode ser ajudado se você não estiver livre. Como se sua professora tivesse lhe dado uma missão importante, Jinha parecia nervosa. Reunião de pais responsáveis. Como veterana no ensino médio, Jinha deve ter estado ocupada com a escola. Ele queria dar uma desculpa de que ele não tinha tempo, mas graças a alguém, ele teve um dia em que ele estava completamente livre. Suspirou. Jinwoo, você não é de nenhuma ajuda. Jinwoo respondeu depois de pensar um pouco. Quinta-feira. Realmente. Obrigado, opa. A expressão de Jinha se iluminou.
Sentindo que ela estava prestes a dar-lhe um abraço, Jin Woo levantou a mão. Tchê! Jin franziu o rosto para ele e fechou a porta. Jin Woo suspirou com a situação dele. No topo das incursões non-stop, ele queria visitar a zona de penalidade e agora, ele teve que ir a uma reunião de pais responsáveis na quinta-feira. Vai ser uma semana agitada.